E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos responder as seguintes perguntas: o que é uma circunferência? O que é um raio? Mas antes de respondermos a estas perguntas, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Então vamos agora responder a essas duas perguntas. Nós vamos começar analisando o que é uma circunferência. Para isso, nós vamos considerar a sua definição. Por definição, uma circunferência é um conjunto de pontos do plano que estão equidistantes a um ponto dado. E agora nós vamos compreender melhor o que está escrito nesta definição. Nós vamos começar considerando um ponto dado, que é um ponto fixo, que eu vou colocar aqui no centro da tela, e eu vou chamar esse ponto de ponto C. Eu escolhi a letra C porque este ponto vai representar o centro da circunferência. Agora, a partir deste ponto, nós vamos considerar uma distância fixa, e essa distância é chamada de raio, e nós utilizamos a letra R para representá-la. Então, a partir de um ponto fixo, nós consideramos uma distância fixa, que nós estamos chamando de raio, e a partir dessa distância nós vamos considerar todos os pontos que estão a essa mesma distância desse ponto central. Para isso, como nós fixamos o ponto central, nós vamos fazer rotacionar essa outra extremidade que nós temos aqui do raio. Lembrando que nós estamos indicando o raio pela letra R. Isso quer dizer que este ponto C vai ficar fixo e nós vamos rotacionar esse raio de forma que essa extremidade do segmento R estará sempre a uma distância fixa do ponto central. Mas como isso seria? Vamos analisar agora uma animação para compreender qual seria o formato de uma circunferência. Nós temos essa distância R e a partir dessa extremidade nós vamos traçar uma circunferência. Lembrando que todos os pontos da circunferência terão uma distância fixa desse ponto central. E desse modo, uma circunferência vai ter a seguinte característica. Nós vamos ter aqui um formato circular, no qual todos os pontos que compõem essa linha que nós temos aqui em verde, eles estão a uma mesma distância desse ponto central. Isso significa que se eu medir a distância desse ponto até qualquer um dos pontos da circunferência, eu vou ter uma medida igual a esse raio. Ou seja, a distância desse ponto até qualquer um desses pontos que compõem essa linha verde é sempre uma distância fixa. E essa distância é chamada de raio. E com essas informações, nós podemos voltar aqui na definição de circunferência e fazer a leitura novamente. Nós temos que circunferência é um conjunto de pontos do plano que estão equidistantes a um ponto dado. Como nós temos aqui na nossa imagem, esse conjunto de pontos do plano é dado por essa linha que nós temos aqui em verde. E todos esses pontos que compõem essa linha verde estão equidistantes a um ponto dado. E este ponto dado é este ponto C, que nós chamamos de centro da circunferência. E a distância do centro da circunferência até qualquer um desses pontos é o que nós chamamos de raio. E dessa forma nós já podemos responder a seguinte pergunta: como podemos definir um raio? Nós podemos definir que um raio é a distância do centro da circunferência a qualquer um de seus pontos. E a medida do raio ela é fixa, porque do centro da circunferência até qualquer um dos seus pontos nós vamos ter exatamente a mesma distância. Isso significa que a medida que nós temos aqui do centro da circunferência até esse ponto que nós temos aqui em cima é igual a R. Mas isso também acontece quando nós consideramos a medida do centro da circunferência até esse outro ponto que nós temos aqui. Isso vai acontecer para qualquer um dos pontos da circunferência. Assim como nesse terceiro exemplo, nós estamos considerando uma medida do centro da circunferência até esse ponto que nós temos aqui. E essa medida é exatamente a mesma das outras duas que nós já indicamos. Isso também vai acontecer para, por exemplo, este outro segmento que nós temos aqui, que também é uma medida igual ao raio da circunferência, que tem como extremidades o centro da circunferência e este ponto da circunferência. E nós vamos traçar agora um último exemplo de medida que também representa um raio, cujas extremidades estão aqui no centro da circunferência e também em um dos pontos da circunferência. Ou seja, aqui nós podemos ver 5 exemplos de medidas que representam a distância do centro até qualquer um dos pontos da circunferência e todas essas 5 medidas são congruentes, ou seja, elas têm o mesmo comprimento. Isso significa que qualquer segmento que tem como extremidades o centro da circunferência e um dos seus pontos é o que nós chamamos de raio. Agora nós vamos construir um exemplo de circunferência utilizando o software GeoGebra. Para representar uma circunferência no software GeoGebra, nós vamos começar identificando o seu centro. Para isso, eu venho aqui na ferramenta Ponto, vou clicar aqui nessa janelinha que eu tenho
e escolher a ferramenta ponto. Então eu venho aqui no centro da minha janela de visualização e eu clico exatamente aqui. Então aqui eu tenho um ponto que foi identificado como ponto A e suas coordenadas são 0 e 0. Então eu vou renomear este ponto como ponto C. Então eu venho aqui no ponto, clico para selecioná-lo e eu digito C maiúsculo. Então vai abrir essa janela que nós temos aqui e eu vou digitar a letra C maiúsculo e clicar em OK. Então agora nós temos aqui o nosso ponto central. E agora eu vou construir um segmento de comprimento fixo cujas extremidades são esse ponto C, que é o centro da circunferência, e a outra extremidade é que vai determinar todos os pontos que nós vamos ter na nossa circunferência. Então eu venho aqui na abinha que tem todas essas ferramentas e eu vou escolher essa daqui, na qual eu tenho várias ferramentas relacionadas à construção de retas, semi-retas e segmentos. Ao clicar neste ícone, eu tenho uma ferramenta aqui que chama segmento com comprimento fixo. Então eu vou ativar essa ferramenta, clicar no ponto C, que é uma das extremidades do segmento, e eu vou escolher a medida de 3. Então esse segmento terá uma medida igual a 3 unidades. Eu vou clicar em OK. Uma vez que eu cliquei em OK, eu tenho um segmento que tem uma extremidade no ponto C e a outra extremidade está aparecendo aqui à direita. Com essa informação, esse segmento, quando eu movimentar esse outro ponto que eu tenho aqui, ele vai se manter fixo com uma medida igual a 3. E é essa outra extremidade que vai identificar onde é que nós teremos uma circunferência. Então eu vou vir aqui direto nesse ponto, clicar com o botão direito, escolher a opção Exibir Rastro e a partir disso eu já consigo fazer o esboço de uma circunferência. Novamente eu vou clicar neste ponto com o botão direito e eu vou em Animação. Ao clicar em Animação, esse ponto vai começar a rotacionar em torno do ponto central, que é esse ponto C que eu tenho aqui. E quando isso acontecer, nós teremos um esboço de uma circunferência, porque o rastro desse ponto vai estar aparecendo na tela, ou seja, é como se ele estivesse pintando o contorno de uma circunferência. Bom, vamos observar, no momento em que eu clico em animação, vocês podem notar que este ponto que nós tínhamos aqui, ele está rotacionando em torno do ponto C, mantendo uma distância fixa de 3 unidades, e desse modo nós temos aqui o esboço de uma circunferência, que está sendo formada por essa linha azul que nós temos aqui. Agora, para parar com essa rotação, eu venho aqui no ponto A, clico com o botão direito e clico novamente em animação, porque eu vou desativar a animação e o segmento vai parar no seu lugar. Eu posso trazê-lo de volta para o ponto inicial. E assim, essa linha que nós temos aqui em azul representa o conjunto de todos os pontos que estão equidistantes ao ponto C. E essa distância, como nós demos anteriormente, uma distância igual a 3 unidades. Vocês podem observar aqui, ó, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Ou seja, que nós construímos uma circunferência que tem um raio igual a 3 unidades. E desse modo nós podemos fazer um esboço de uma circunferência utilizando o software GeoGebra. E você conseguiu compreender a definição de o que é uma circunferência? Observando que ela é representada por um conjunto de todos esses pontos que formam essa linha azul, você conseguiu compreender também qual é o significado de raio, que ele representa a distância do ponto C a qualquer um dos pontos dessa circunferência? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação desse vídeo? Em todo caso, escreva para mim nos comentários, assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito desses conceitos. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.